Olá, eu me chamo Patrícia Francisco, sou mãe da Melissa Maria, de 4 anos, e eu conheci essas duas queridas e maravilhosas, que é a Fernanda e a Viviane, no Decotê Vitália Educação Sistêmica. Eu tive a alegria de fazer o mergulho sistêmico com elas, né, que foi lindo. O mergulho, né, na verdade, que foi sobre pedagogia sistêmica e foi um presentão. E hoje eu tô aqui, né, para compartilhar com vocês uma pergunta que me foi entregue e que me trouxe muita reflexão, né? Qual é o lugar da mãe na escola, né? No ambiente escolar? E, e quando eu li essa pergunta, né? A primeira coisa que eu falei assim, nossa, eu não sei o que eu tenho para falar sobre isso. Eu acho que, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu fui buscando, sabe? Fui buscando o que essa frase estava querendo me dizer ali, né? E eu fui me conectando com essa frase. E o meu sentir sobre essa pergunta, né, é exatamente isso. É o quanto eu me sinto ainda separada das escolas e o quanto eu vejo isso ainda muito presente, né, nos ambientes escolares. O quanto a criança, né, ela é todos os dias separada dos pais de uma forma assim, ainda não muito eu não vou dizer desrespeitosa, eu não vou dizer que, né, nós sim, né, temos escolas maravilhosas, mas será que a gente precisa até quando, né, levar esse muro que separa a família da escola adiante? Né? Que muro é esse que nos separa do que os nossos filhos estão vivendo lá dentro, né? Então, assim, o quanto você aí, mãe, né, sabe o quanto o que que o seu filho está vivendo lá dentro, né? O que que as escolas, por que que as escolas não passam isso para nós? E quando eu falo isso de passar para nós, é não só saber se comeu, se fez xixi, cocô, se, né, enfim, um comportamento, outro, se brigou com o amiguinho, se foi mordido, se não foi, essas coisas, né, que geralmente nós somos comunicados diariamente, mas, ou às vezes nem isso, né? Mas sim, o que eu quero dizer aqui é o meu lugar, o meu sentir. Qual é o meu lugar na escola? É ao lado da professora. É nessa parceria, juntas, né, estudando, entendendo, dando continuidade aos estudos das nossas crianças, em parceria com as escolas, com as professoras. Eu não acho justo elas fazerem tudo isso sozinha. Como eu também não acho justo nós, mãe, fazermos tudo isso sozinha. Então, assim, por que a gente não pode compartilhar, né? E quando eu falo assim, o tudo daqui, o tudo dali, juntar esses dois, é porque muitas vezes nós somos chamadas nas escolas por um mau comportamento, por alguma coisa que não está saindo legal, como planejado, né? Como esperado. Então, é sempre assim, né? Aquela sensação de que o chamar a atenção, né? Então, assim, ó, seu filho tá assim, ó, deve ser culpa da família. O que tá vendo aí na casa dele, né? O que tá de errado? O que tá acontecendo? Como se essa responsabilidade também não fosse na escola. E na escola, né? E aí eu te devolvo essa mesma fala. E na escola? O que tá acontecendo na escola, né? Então eu convido através dessa pergunta, né, a que a gente possa quebrar essa muralha entre a escola e a família. E que cada vez mais as escolas possam se unir às famílias, que a gente possa fortalecer essas duas bases que são importantíssimas para os nossos filhos, né? De desenvolvimento, de aprendizado, de convivência. Então, o meu desejo é que as escolas possam, né, as professoras possam nos entregar os nossos filhos na porta da escola, dizendo assim: olha, hoje nós aprendemos isso, dê continuidade dentro de casa, este aprendizado, né? E que eu possa levar isso que meu filho está aprendendo aqui para casa e refazer esse exercício. E através de refazer esse aprendizado, a gente também está se conectando cada vez mais com a vida e com a história e com as experiências dos nossos filhos. Mas a partir do momento em que eu passo para buscar meu filho na escola, aquela professora fecha, né,
aquele, né, o porteiro, digamos, fecha aquela porta e separa o aprendizado, aquela experiência rica e bonita que ele teve lá dentro, e ele vai para casa e ali ele vive outra história, outra realidade, sem levar essa mochilinha. Porque olha só que interessante, né? Quando eu falo essa fala, é porque olha só, quando nossos filhos eles vão para as escolas, eles estão levando uma mochilinha. E dentro dessa mochilinha, além de existir coisas físicas, como é um casaquinho, um lanchinho, um livro, né, coisas, pertences, né, assim, necessários para o aprendizado dele do dia, dentro dessa mochilinha também vão memórias, sentimentos, saudades e conexões com a sua família. Quando eles passam por aquela porta e aquela porta é fechada, é como se esses mundos se tornassem separados, né? E aí, lá dentro dessa escola, a gente sabe que tem um pouquinho da mãe, que tem um pouquinho do pai, que tem um pouquinho de toda essa história que tá vindo aqui com essa criança junto com ela e entrando dentro dessa escola e participando no inconsciente dela, das atividades, de tudo aquilo que ela tá ali, né, disposta e presente para viver. Só que cada vez que eu vou buscar minha filha na escola, né, eu sinto que quando ela sai daquela escola e eu não sei qual foi a tarefa do dia, porque as professoras não passam, né, e isso são, né, eu acredito que é algo de todas as escolas, não tô falando só dessa escola, né. Por quê? Né? Se eu tô te entregando algo, por que você não pode me devolver algo com meu filho, né? E esse devolver algo é devolver exatamente o que ele aprendeu hoje. Se ele aprendeu o ABC, passa para mim reforçar lá em casa com ele, para mim falar que legal, filho, você aprendeu isso, vamos fazer juntos então. E isso é demonstrar interesse por o que ele está aprendendo na escola, é reforçar o que ele está aprendendo na escola, é demonstrar, sabe? Então, assim, é criar conexão, é validar aquilo que ele aprendeu hoje na escola. Então, quando isso não é passado adiante e só fica na escola, a gente continua reforçando os dois mundos separados, entre escola, barreira, família. Só que eu acho interessante, né? Porque quando acontece alguma coisa, olha, seu filho tá com mau comportamento, que não sei o quê. Aí a família, a escola chama a gente. Aí eles querem a família lá dentro da escola. E aí eles falam, olha, seu filho tá assim, assim, assado. O que tá acontecendo na sua casa, na sua família, né? Na sua rotina? Como é que anda a sua rotina, né? São essas perguntas assim. E eu acho interessante essas perguntas, porque já dá a entender que o problema tá lá na casa, né? Tá lá na família, né? Então ela já tá dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, né? É a escola. E aí eu queria devolver da outra forma, né? E não eu, mãe, ali conversando com a professora, se nós estivéssemos no lugar de parceiras, né? Ela no lugar de professora e eu no meu lugar de mãe, e aí nós nos juntássemos para conversar sobre esse desafio que está acontecendo na escola, a minha fala seria assim, ou né, a nossa fala seria assim, e o que nós podemos juntas fazer para melhorar esse comportamento, esse desafio que está acontecendo, né? E aí eu acredito que isso é uma construção saudável, tanto para a escola quanto para as famílias. Mas ainda assim a gente vai para lá ser cobrado de uma coisa que às vezes pode até ser mesmo dentro da escola, né? Mas a gente ainda fortalece muito esse lugar da culpa. De quem é a culpa? Quem é o culpado, né? Quem vai se responsabilizar por isso? Quem vai se responsabilizar por esse mau comportamento, né? Quem que vai responder por isso? E não necessariamente precisa ser dessa forma, porque se nós fizermos e trazermos um olhar diferente de buscar o culpado, mas sim a solução, né? De que maneira nós juntas podemos solucionar o que está acontecendo aqui hoje? Né? Talvez esse mau comportamento, talvez esse choro, talvez, né? O que seja que essa criança esteja trazendo dentro dessa escola, que também está refletindo o ambiente onde ela está, né? Então, que cada vez a gente possa compartilhar mais das nossas experiências,
e, e fortalecer mais o vínculo das escolas com as famílias de uma forma saudável, de uma forma onde a gente possa caminhar juntos e não separar cada vez mais, né, os nossos filhos, levando eles a amadurecer de uma forma que não necessariamente seja preciso que seja dessa forma, assim, sabe? Da separação, né? Porque tudo vai chegar no seu tempo e na sua hora. Então eu queria pedir, assim, dividir esse sentir que me veio aqui do meu coração com vocês, mamães, professoras, que lidam, que são professoras, né, não diretoras ou coordenadoras, né, mas que essa fala de mamãe possa chegar, né, a ser uma reflexão também para vocês aí desse lado. E como nada é mera coincidência, onde eu estava na fila do pão, né, a famosa fila do pão, e uma mamãe estava chateada porque ela tinha sido chamada na escola. E ela me disse assim, eles me chamaram para dizer que meu filho não fala, né? E aí eu falei, é mesmo? E você já tinha notado? E ela falou assim, não, ele fala sim. E aí ela mostrou ele, né? Ele tava ali, né? Tagarelando, né? Com os recursos que ele tinha, da forma que ele tinha, mas estava ali tagarelando, se comunicando, né? Enfim, se expressando. E aí ela disse, você acredita que uma criança dessa não tá falando? Você acha que meu filho não fala, né? E aí eu falei assim, pois é, mas o que que ela alegou, né? O que ele não fala? E aí e aí ela pegou e me disse, então eu perguntei para a professora, né? Quando ele tá brincando com os amiguinhos, ele olha nos olhos dos amiguinhos? E aí ela falou, olha. Aí ela perguntei, e ele sorri para os amiguinhos? E aí ela falou assim, sim, ele sorri para os amiguinhos. Ele, ele ouve o cantar dos passarinhos? Você percebe se ele está ouvindo o cantar dos passarinhos e interage, né, com essa cantoria dos passarinhos? Ela, sim, ele adora os passarinhos, né? E aí ela começou a trazer, né, situações, né, da escola, onde, como que ele estava interagindo, né? E aí ela perguntou assim, e quando ele quer água, o que que ela faz? O que que ele faz? Aí ela fala, ele pega o copo, me mostra que é água, né? E me puxa para eu levar ele pro bebedor, né? E aí ela falou assim, e isso não é falar? E aí ela falou assim, e aí essa professora, né, foi pega de surpresa por essa pergunta e ficou ali, né, olhando para essa mãe, refletindo sobre essa fala dela. E aí ela disse, pode ser, mas ele ainda não fala. E aí essa mãe virou para essa professora e disse assim, mas ele não fala o que você espere que ele fale, né? Como as outras crianças. Mas ele fala, mas ele se expressa, mas ele se comunica com as formas e outras linguagens de comunicação que existem, né? E aí é aquela velha história, né? Essa cobrança de que as crianças têm que estar sempre ali no mesmo nível, todas têm que fazer o mesmo, têm que seguir a cartilha, têm que trazer resultados, né? E para a idade dessa criança é normal, né? Ele ainda estar se descobrindo. Mas ao ver dessa professora, como todos os amiguinhos falam, né? Falam palavras, frases ou coisas assim, e ele ainda não. Então é como ela queria dizer, olha, ele tá atrasado, ou ele não tá falando o que ele deveria falar, ou ele não tá fazendo, né? Ele não tá acompanhando, né? E aí eu trago muito isso, né? O ritmo de cada criança, o jeito de cada criança. Então, para uma professora, o que significa não falar, né? E o que para ela, na verdade, o que ela queria dizer é que ele não fala o que ela gostaria que ele falasse, que é essa letra X, por exemplo, né? Entende? Mas ele fala outras coisas, né? Mas ele faz outras coisas.
Então ali despertou, assim, sabe, uma insatisfação, né, uma inquietude muito grande no coração dessa mãe, que disse assim: a partir de hoje eu vou tomar uma decisão, eu vou estudar também, para que eu possa acompanhar, né, que eu possa ser professora do meu filho dentro de casa, e que eu possa também entender esse mundo que ele vive, né, e que a escola não seja um lugar separado, né, de mim, da família. Então, quando ela falou isso, reforçou ainda mais esse meu sentir, né? Então, o lugar de uma mãe, se não é dentro das escolas, como não é permitido, mas que seja ao lado da professora. Nem que seja no portão, mas que seja ao lado da professora. E que ali a professora possa encontrar uma parceira assim que lhe dê a mão, que elas possam caminhar juntas, para que seu filho possa crescer, se desenvolver cada vez mais com leveza, com amorosidade, né? E que juntas essa mãe possa receber esse conhecimento desse dia como um alimento e levar esse alimento, né, da sabedoria, do saber para casa, e que ela possa passar isso adiante, reforçar isso com seu filho. E que todos os dias ela possa voltar para a escola e fazer esse ciclo, esse caminho de volta, de laços, reforçando esse aprendizado, esse vínculo, essa conexão, essa relação saudável entre escolas e famílias. Eu acredito que isso é possível. É possível porque só basta iniciativa. Só basta um dizer sim das escolas para as famílias e das famílias para as escolas. E é algo muito simples, que não requer muito das famílias. Mesmo 5 minutos que uma família para na frente de um portão para esperar o seu filho, é o mesmo 5 minutos que essa professora leva para dizer assim para essa mãe, hoje, ou para esse pai, hoje o seu filho aprendeu isso, isso, isso. Reforça com ele dentro de casa. E isso não se chama tarefa de casa, que é diferente. Isso se chama validar o que eu vivi hoje dentro da escola. Validar e reconhecer, se interessar por o que eu fiz dentro da escola. E isso se chama vínculo. Isso se chama conexão. Isso se chama laços fortes, saudáveis, de amor. É isso que as escolas precisam acreditar e investir. E só precisa de 5 minutos para isso ser verdadeiro e acontecer. Gratidão por essa experiência de estar podendo me expressar e compartilhar um pouco do meu sentir com vocês. Gratidão, Viviane e Fernanda, pelo trabalho lindo de vocês e parabéns pelo Decotê Vitale e pela educação sistêmica que vocês nos transmitem e nos ensinam com tanto amor.